Ai, ai. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 43º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Putas Assassinas, do Roberto Bolanho, livro que foi publicado em 2001 originalmente, ele chegou aqui no Brasil em 2008 pela Companhia das Letras, ele é tradução do Eduardo Brandão e você pode achar ele nos valores entre 25 a 60 reais. Vamos pro vídeo. Bem, eu sempre tive vontade de ler Bolanho, eu tinha expectativas muito altas em relação à obra dele, ele é um autor muito famoso. Eu ainda tenho vontade de ler Detetives Selvagens, 2666, Amuleto, mas eu peguei primeiro Putas Assassinas tanto pelo tamanho quanto pela capa, para ser honesto, eu acho uma capa muito bonita. E esse é um livro de contos dele, esses outros livros que eu citei são romances, mas ele também tem contos famosos e ele também é poeta. E são 13 contos que tem aqui que vão ter alguns traços em comum, mas existe uma divisão bem clara para mim entre eles também, que eu vou explicar ainda. Mas eu diria que o livro ele tem uma pretensiosidade e eu vou associar isso a dois fatores. Eu acredito que esse livro ele é muito masculino, ele é para homens. Escrito por um homem que vai explorar isso de alguma forma. Existe um conto que é sobre futebol, existe um conto sobre a relação pai e filho, e eu sei que essas coisas não são inerentemente masculinas, na verdade você pode fazer uma abordagem totalmente feminina em relação a isso, mas o livro vai ter essa coisa do masculino também, como uma figura que tem uma liberdade no mundo de fazer o que quer, que é diferente daquela coisa que a mulher sente de uma insegurança. Eu acho que o livro trata dessa, não irresponsabilidade necessariamente, mas dessa falta de responsabilização. E é interessante esse aspecto, assim, não é uma coisa comum no que eu leio, mas o livro é pretensioso nesse aspecto masculino, e ele também é pretensioso em outro aspecto que também conversa com o masculino, que é homens da academia. Homens que escrevem, que são leitores, que entendem de literatura e que vivem nesse mundo e que parece que sentem que são muito inteligentes, assim. Não que o Bolanho tenha essa concepção de si, mas eu acredito que o livro tem uma referenciação, assim, um excesso do universo da literatura que me cansou. Eu já falei aqui no canal que eu tô cansado de ler livros sobre escritores, sei lá, contos sobre leitores. Eu acredito que existe muito mais gente do que as pessoas que estão envolvidas com o universo literário de alguma forma. Então eu quero ler sobre outras pessoas também. E esse livro tem muita coisa muita referência a poeta, muita referência a escritores no geral. Referências que eu não peguei todas, naturalmente, acho que ninguém consegue ler isso aqui e pegar todas as referências, mas também uma coisa meio cansativa, na minha opinião, de falar sobre literatura e não querer, não é que é não querer ser entendido, mas viver num mundinho muito fechado. Isso me tira um pouco a paciência, mas esse aspecto não é tão forte a ponto de atrapalhar as narrativas construídas, a ponto de atrapalhar o livro em si. Só é um detalhe que eu acho que eu já cansei e eu precisava comentar que tá aqui no livro, quem também está cansado como eu, desse aspecto, desse excesso de literatura voltada para a literatura, ok, tipo, você saiba que isso vai acontecer nesse livro, mas o livro em si, ele já adianta que eu gostei de metade dele e a outra metade eu achei meio insossa, especialmente por causa desse aspecto, mas também eu acho que o tom autobiográfico do livro é um pouco confuso em alguns momentos. Eu acredito que tem coisas ali que a gente não sabe se aconteceram de fato com o Bolanho, e tem coisas que você tem certeza que aconteceram, e tem coisas que nunca vai dar pra saber.
existem aspectos, por exemplo, a vida boêmia que ele levava, ele era esse tipo de escritor. Ele vai falar sobre isso especialmente num conto que chama Vagabundo na França e na Bélgica. Esses países, inclusive, ele passou por eles porque ele foi exilado do Chile, ele é um poeta chileno, e durante o período da ditadura ele foi para o México e depois ele se mudou para a Espanha, e lá na Espanha ele passeava pela Europa também. E aí tem contos que vão se passar no México, tem contos que vão se passar na Espanha. O livro vai ter essa diversidade global, assim, essa internacionalidade. E aí, o tom autobiográfico do livro também vai passar pela questão familiar. O livro vai ter coisas sobre o pai dele, sobre a mãe dele. Eu não achei nada de irmão, nem tio, nem vó, nem vô, mas assim, tem essa atmosfera familiar em volta. E o livro, nesse tom autobiográfico, eu acredito que tem muito dele também, assim, muito da vivência dele, da vida dele. E eu acho que é isso que me deixou, às vezes, cansado. Parecia que alguns personagens, assim, explicitamente, existem uns 3 ou 4 contos que o personagem principal chama B. E esse B, eu não sei se é de Roberto, apelido de Roberto, ou B de Bolanho. Mas, assim, tem outros contos que mesmo que não tenham um nome tão explícito, assim, parece que são sobre alguma vivência dele e que é tão específico que você não consegue se identificar. Eu senti isso especialmente num conto que ele tá no deserto, eu acho, que chama Fotos. Acho que é o conto que eu menos gostei, porque pra mim eu não consegui pegar, assim, me conectar a nada, não criou um pingo de identificação ali. E aí eu fiquei, uai, tô lendo, assim, fatos aleatórios, parecia que eu tava lendo uma Barça, assim, foi uma palhaçada esse conto. Eu ainda vou chegar nele, inclusive, adianto que nesse vídeo eu vou fazer diferente, eu vou comentar cada conto, alguma coisinha, e ainda vai ter a parte dos spoilers leves e dos spoilers pesados, mas antes disso eu preciso comentar que, o Bolanho escreve muito bem, eu acho que isso é inegável, mesmo nos contos que eu não gostei. Eu acho que essa escrita dele é tão óbvio que ele escreve bem, porque ele conduz muito bem, ele tem ideias muito boas, na minha opinião, em metade do livro. E mesmo as que eu não gostei tanto, eu ainda acho que tem coisas boas ali. E é um livro que eu já falei que gostei de metade, né? Ele tem 13 contos, 6 deles eu gostei muito, assim, eu gostei de verdade. E 7 deles eu achei bem insossos, eu acho que eles estão muito... Mentira, um deles eu não achei insosso, eu achei... o problema foi outro, mas boa parte desses 7 que eu não gostei, eu achei que não me despertou nada, não me intrigava, não me causava nenhuma emoção, e você... não dá pra comentar assim com muita vontade, porque... você lê e parece que você não leu nada, é uma coisa que esvai muito rápido, assim. E tudo bem também. Mas, terceira coisa, se você me perguntar se eu recomendo esse livro, eu vou falar que sim. No fim das contas, mesmo que tenham tido alguns contos que não me prenderam, que não me interessam, na verdade, que eu acho de certa forma descartáveis, eu acho que o que tem de bom vale a pena pelo livro todo. E aí, se você for ler, eu recomendo que, assim, tenta ler tudo. Se tiver um porre muito grande, pula o que tiver um porre mesmo. Mas o que é bom de verdade. Assim, tem coisa que eu escrevi assim, genial. E eu odeio esse adjetivo, eu acho que ele que ele é problemático, assim, de certa forma, considerar alguma coisa genial. Mas teve coisa que eu achei realmente, assim, uma sacada tão boa que eu precisei escrever, genial. E aí, agora eu vou então para os spoilers leves, em que eu vou comentar contos que eu gostei e todos os contos que eu achei mais ou menos. E nos spoilers pesados eu vou comentar os que eu mais gostei, eu vou falar sobre o que eles são, eu vou destrinchar eles totalmente. Mas aqui no vídeo eu paro por enquanto, para quem quiser ler o livro, não quiser spoiler nenhum. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Até quinta que vem com mais um livro. Peço que você curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, essas coisas todas. E é isso, gente. Até semana que vem, pra quem for ficar aqui.
E vamos pro resto do vídeo, quem for continuar comigo. Como eu já disse anteriormente, eu vou comentar todos os contos do livro e eu vou começar pelos aspectos, ótimo, pelos contos que foram destaques positivos. E o primeiro deles é Últimos Entardeceres na Terra, em que o Bolanho, eu acredito que é o que é mais difícil de identificar o que é real e o que não é, porque é um conto sobre o pai dele. O pai dele foi boxeador, amador, mas que ganhou competição, assim, de peso pesado. Eu achei muito interessante esse aspecto. Eu nunca imaginei um pai que fosse boxeador. Enfim, campeão, assim. Mas é um conto sobre essa relação pai e filho, que é uma relação em que não tem muito diálogo, assim, que é um diálogo muito raso. E eu me identifico muito com isso. Mas, além disso, eu acho que o conto ele vai evoluindo de uma forma muito boa. No início eu estava achando que ele estava justamente explorando essa questão da literatura de um jeito chato. O filho fica lendo e fica falando sobre os poetas que lê, e você fica assim, tá, e daí? Mas o trem vai evoluindo, assim, e o final ele tem uma tensão muito palpável, é muito legal, assim, a tensão no final, o ambiente construído no final do conto é muito interessante. É um conto que ele cresceu em mim e eu achei que eu não ia gostar, mas na última página eu terminei e falei, muito bom. Achei muito interessante. O próximo que eu vou comentar é Dias de 1978, que é sobre um sentimento muito específico, que é um sentimento de quando você não vai com a cara de alguém. Você tem uma primeira impressão, assim, um primeiro encontro com essa pessoa que é péssimo. Na verdade, aqui tem uma briga na primeira vez que o personagem principal vai encontrar com outro cara. E aí, depois disso, existe um sentimento que ele evolui da seguinte forma. Existe uma obsessão do personagem principal por essa pessoa que brigou com ele. Isso vai se transformar em uma curiosidade, deixa de ser uma obsessão, mas ainda existe uma curiosidade sobre o que está acontecendo na vida daquela outra pessoa. Existe também uma certa ideia de traição ali no meio. É interessante esse jogo que é feito com o leitor. E no final vira um sentimento de desolação. Eu achei muito legal como foi costurado esse negócio, como os personagens estavam ali participando daquilo. Achei muito interessante, porque o personagem principal ele não é alguém que conhece de verdade a pessoa que ele tá descrevendo ali, que ele tem pequenas peças que ele vai encaixando assim, mas não formam um quebra-cabeça, formam um trem meio amorfo assim, e é muito legal. Uma ideia de conto também de um sentimento muito específico, mas que deu muito certo. O próximo, o último já dos destaques positivos, é O Olho Silva, que pra mim foi é o primeiro conto do livro e já foi um ótimo primeiro conto, porque eu acho que mostrou tanto o que o personagem principal, que é o Bolanho, nesse eu acredito que é o Bolanho, eu acredito que essa é uma história verídica, ele tá conversando com um amigo, e esse amigo ele vai contar uma história de violência que vai me passar o mesmo sentimento de duas coisas. Primeiramente, quem quer ser um milionário? E isso também porque a história de violência se passa na Índia, mas é mais do que isso, assim, é um sentimento parecido até pelo que acontece no filme. Eu não sei se todo mundo assistiu esse filme, eu recomendo esse filme, eu gosto muito dele, apesar deles terem pagado mal os atores que estavam lá. Enfim, palhaçada, mas Hollywood é assim mesmo. E não só Quem Quer Ser um Milionário, mas também um livro que eu já falei aqui no canal, que foi O Limite que foi O Limite Branco, do Caio Fernando Abreu. É um livro que ele tem essa coisa do choque com a realidade, com o quanto a realidade pode ser dura, assim, esse trauma mesmo. Eu acho que é um livro que fala desse momento dessa passagem da inocência para a maturidade, assim, de forma muito abrupta. E o conto me lembrou isso. Eu achei um conto... O nome dele é estranho, né? O Olho Silva. Mas é um conto que fala muito bem desse choque mesmo de realidade. Eu achei
Muito bom. É o meu último destaque positivo, gente, mas os spoilers pesados vão ser os destaques muito positivos. Então, agora eu vou comentar a palhaçada do livro, os contos que eu achei porque tem muita coisa para comentar. Vamos lá. O conto Dentista, eu acredito que ele é denso. Ele é um conto bem denso, assim, e que ele poderia ter me cativado de alguma forma. Mas ele tem uma pretensão, especialmente nesse personagem do dentista, que é um chato. Um chato que, pelo amor de Deus, nossa senhora. Apesar de eu gostar dessa ideia do dentista que vai se formar na capital ou numa cidade maior e volta para a cidade natal para tratar dos doentes e tal, dos pacientes, eu acho que isso se perde, isso não é explorado, também não era o objetivo do conto, mas mais do que isso, o conto ele fala sobre um reencontro entre amigos, que é aquele tipo de reencontro que eu já tive essa experiência, gente, com isso eu consegui me identificar. Que você reencontra alguém do passado, o encontro não é necessariamente ruim, não é negativo, assim, mas não é a mesma coisa daquela amizade que existia. Não tem o brilho do negócio, as pessoas, vocês dois foram para lugares diferentes e não tem mais aquela conversa, não tem mais aquele diálogo interessante. E esse tipo de encontro é muito desconfortável e eu gosto do jeito que o conto fala disso, dessa impaciência que às vezes existe nesses encontros também. Achei muito legal esse aspecto, mas o conto termina e você fica assim, e daí? E daí que eu li isso? Eu senti esse sentimento quando eu terminei. O próximo chama Carnê de Baile. Ele é uma lista, é uma lista de 69 itens que são basicamente aspectos da vida meio que fatos, assim, da vida do Bolanho. E assim, eu não sei o que é verdade, o que não é, sempre fica essa dúvida. Mas eu gostei das referências ao Rodorovsky, que eu adoro Rodorovsky. O Bolanho fala como se tivesse conhecido mesmo Rodorovsky, tivesse ido na casa dele, conversado. É interessante. E também existe uma ode ao Neruda e uma ode ao Nicanor Parra, eu não sei como é que fala, mas existe uma ode a esses poetas. E eu achei interessante, assim, porque inclusive o Bolanho se considera mais poeta do que romancista, do que cronista, apesar, é uma coisa meio... Ai, cadê o livro, gente? Isso também está presente, de certa forma, no livro da Susan Sontag, quer dizer, livro da Sigrid Nunes sobre a Susan Sontag, que tem vídeo aqui no canal. E a Susan, ela se considerava mais romancista do que cronista, do que ensaísta, na verdade. E aí as pessoas consideravam os ensaios dela melhores. No caso do Bolanho, as pessoas consideram os romances dele melhor do que a poesia, assim. Eu nunca vi um livro de poesia dele editado aqui no Brasil, mas... É aquela coisa, o autor não escreve, quer dizer, não escolhe o que vai ser destacado na obra dele, de tudo que ele escreve, né? E eu tava falando de qual conto mesmo? Ai, Jesus Cristo. É dessa lista do Carnê de Baile. E é uma lista, assim, como qualquer... tipo, foi legal de ler porque o ritmo é melhor, assim. Mas, no fim das contas, é aquela coisa, legalzinho, é uma lista e... meio que se perde, não tem uma construção de narrativa nesse conto. É uma coisa que fica meio no vazio, assim. É quase uma lista de supermercado, de certa forma, não sei porquê. Mas não é uma coisa também que brilha nos meus olhos, assim. Enfim, faz meus olhos brilharem. Próximo conto seria o Putas Assassinas. Esse vai ser mais complicado de comentar, porque ele dá nome ao livro, e eu não gostei do motivo dele ser... o motivo de ser Putas Assassinas eu não gostei. Esse livro é meio que um fluxo de consciência e ele dialoga com outros dois livros que eu já comentei no canal. Hoje tem muitas referências aqui. Mentira, eu só comentei um deles. Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques. Tem um conto que parece... A premissa é muito parecida, inclusive, com a do Putas Assassinas. E aí eu acho que talvez a Mariana foi realmente influenciada por isso. E na minha opinião ela escreveu melhor sobre esse aspecto. Mas esse livro também tem... quer dizer, esse conto também tem um diálogo com o livro Mandíbula, da Mônica Orreda. Ela que é uma escritora do Equador? Isso, do Equador. É um livro muito legal de terror, assim. É um livro bem
dá uma gastura, assim, é um livro bem cru, mas eu não comentei ele no canal, nunca vou comentar, porque eu não vou reler ele. Mas mesmo assim, o conto, ele, pra quem já leu as coisas que eu mencionei, vai saber que o conto tem a ver com o rapto de uma pessoa, vai ter a ver com um sequestro, mas é um sequestro, assim, que eu achei, não é que não é verossímil, mas eu achei que os personagens estavam trocados, de certa forma. Eu não gosto da questão de gênero aqui. Eu juro que eu senti que esse conto foi meio predatório. E eu não gostei. Não, deu um gosto ruim na boca depois de ler. Eu achei muito complicado, assim. Eu não gosto nem de falar dele porque, apesar de gostar da ideia, apesar de ter umas imagens bonitas nesse fluxo de consciência que acontece no conto, não desceu bem. Eu achei que talvez é um conto meio machista, na minha opinião. E eu gostaria muito de dar a opinião de outras pessoas que leram, assim. Eu acharia interessante discutir sobre esse conto, mas descer bem em mim não desceu. Próximo conto, O Vagabundo na França e na Bélgica. Eu já comentei sobre essa vida boêmia do Bolanho, né? Ele era esse tipo de escritor que ficava passeando, ficava tomando café, bebendo um uísque, assim, esse tipo de vida. Tem um tom melancólico, eu até gosto do ritmo devagar desse conto, eu acho que dá uma acalmada em meio ao que a gente vive acelerado, assim, no dia a dia. Mas, no fim das contas, nada. Tipo, não dá em nada. Próximo conto, Gomes Palácio. Nossa, tem uma tentativa de mistério aqui que, Jesus, eu tenho uma imagem bonita, assim, construída nesse conto, que é umas luzes, assim, mas, nossa, é um trem que também não deu em porra nenhuma. Falta intriga, tem uma personagem nele que parece que existe uma tentativa de construir um mistério em volta dela, que pra mim tanto faz. É aquele tipo de coisa que você acaba e você fala, era isso? Era só isso? Muito sem graça. Aí o penúltimo conto seria o Fotos, que eu achei chato. Nossa, esse eu achei chato e... Nossa senhora, é um conto sem ponto final. Que isso é um aspecto interessante dele, você vai lendo assim, ele vai descrevendo um livro de fotografias que tem vários autores, assim, a literatura de novo nessa palhaçada, esse excesso de literatura no livro, mas é um livro que essa falta de pontuação eu achei legal nele, porque é aquela coisa que você vai lendo, é como se alguém estivesse conversando com você e não tem exatamente um fim, assim, é um trem que vai, aquela pessoa que não para de falar. Eu gostei disso. Mas eu preciso muito comentar sobre a pontuação desse livro. Existiram alguns momentos em que eu achei o livro mal pontuado. Eu achei isso muito estranho, porque eram momentos assim que dava para ver exatamente a pausa que precisava ter. Não era uma coisa confusa, não era uma coisa que trazia uma ambiguidade, não era uma coisa que construía novos sentidos. Era uma coisa em que, evidentemente, sei lá, tinha uma mudança de sujeito, ou tinha uma mudança de lugar, assim, sei lá. Eram momentos em que precisava de um ponto final para mudar o raciocínio de uma frase. E que aconteceram poucas vezes na primeira metade do livro, e depois essa questão da pontuação mudou. Parou de acontecer esse aspecto, para ter tanto esse conto do Fotos, em que não tem pontuação nenhuma e tudo bem, quanto o conto, o último que eu vou comentar nessa parte do vídeo, que é Encontro com Henrique Lin, em que existe uma descrição de um sonho, mas ao mesmo tempo existe uma alusão a uma memória, e na memória o conto é pontuado e no sonho não. Eu achei isso muito bom, achei isso bem feito, isso ficou bem claro, assim, bem explícito, tinha uma construção de fato, de sentido, fazia, sabe, foi bem construído. E aí, esse conto, ele é chato no seguinte sentido. Eu falei que ele tem a descrição de um sonho, que é esse encontro propriamente, mas é igual quando alguém te conta um sonho. Na maioria das vezes, né? É claro que existem exceções para isso, mas na maioria das vezes que alguém vai te contar o que sonhou, você vai achar aquilo minimamente interessante, vão ter uns lampejos assim de interesse na história,
alguma coisa legal mesmo, mas no fim das contas aquilo não vai te interessar de verdade. Tanto faz, sabe? Não é aquela coisa que te desperta, assim, não é aquela coisa que te desperta alguma coisa mais profunda, porque normalmente sonhos são coisas muito particulares. E eu senti a mesma coisa nesse conto. Eu não sei quem foi o Henrique Lin, nunca li nada dele, só não foi interessante. É isso mesmo. Assim como basicamente todos os contos que eu comentei, assim, nessa segunda parte dos spoilers leves. E eu perdoo, de certa forma. Eu acho que, óbvio que quem sou eu para perdoar ou não Roberto Bolanho, mas ao mesmo tempo, como leitor, eu acho que tudo bem. Não foi tão perca de tempo, assim, ler isso tudo, esses 7 contos que, no fim das contas, juntos não formam um dos contos bons, mas acontece, né? Eu acho que cada vez mais no canal eu tenho notado que é importante você reconhecer os processos das pessoas, que eu acho que eu tenho parado de falar mal de algumas coisas porque faz parte errar no processo de escrita, assim. Mas existem erros e erros. Nesse caso eu tô falando bem, de certa forma, porque eu enxergo que ele teve tentativas de várias coisas nesses contos, mas eu só não acho que deu certo. E tudo bem também. Então vamos para os spoilers pesados agora. O primeiro conto que eu vou comentar nessa parte do vídeo, nos spoilers pesados, o primeiro destaque muito positivo é Bubba. Esse conto se trata de um time de futebol em que 3 jogadores vão fazer um pacto de sangue para conseguir ganhar os jogos. Quem propõe esse pacto de sangue é o Bubba, que é um jogador que vem de algum lugar da África que não é mencionado no conto, que eu acho estranho, minimamente. Mas, enfim, é um jogador que ele vai ser comprado pelo time num momento em que nem fazia muito sentido comprar ele, mas vai dar muito certo esse pacto de sangue. E, de certa forma, fica a dúvida no conto se esse pacto de sangue realmente era sei lá, algum tipo de magia. Inclusive se fala de candomblé no meio do conto. Mas nunca se sabe se os jogadores só começaram a jogar melhor porque eles acreditavam que tinha dado certo o negócio, ou se realmente tinha algum tipo de, sei lá, de feitiço ali que fez com que as pessoas jogassem melhor. É um conto muito bem escrito, assim, os personagens são muito bem construídos, dá pra entender a personalidade de cada um muito bem. É um trem que, não sei, todos os detalhes fazem muito sentido com a vida de um jogador de futebol, pelo menos na minha concepção. E tem uma atmosfera de, não sei se é patriotismo, mas você fica torcendo por eles, e você fica feliz por eles. E você não vê nenhum problema no pacto de sangue que eles fazem, ninguém sai machucado de certa forma, apesar do Bubba morrer em algum momento e fica essa dúvida se alguma energia estava sendo sugada dele, se o destino dele mudou por causa disso. Mas assim, ok, de certa forma, dentro do conto isso não é um problema, obviamente. E eu preciso falar que o conto é o maior destaque dentro do livro sobre um problema que ele tem, que é a descrição de pessoas negras. O conto em si, ele vai humanizar o Bubba. O Bubba não é um objeto ali, ele não vai ser objetificado só para fazer o pacto de sangue. Ele tem uma vivência ali, você entende que ele tem uma família, que ele tem uma cultura e tal. Ok. Mas, durante o livro, existem uns três momentos em que personagens negros são descritos como o negro. E, assim, ok, são personagens racistas sendo racistas? Acho que sim. Mas dá aquela dúvida se o Bolanho também estava descrevendo negros apenas como negros, como se, tipo, aquele negro, assim. Fica essa dúvida se era o Bolanho que estava fazendo isso, se ficou na conta dos personagens ou não. Achei um pouco... Eu precisava mencionar isso porque esse livro tem esse aspecto ali. Mas o Bubba é um conto que
assim, muito bem escrito. Ele começa no lugar exato que precisava começar, ele acaba no ponto exato também. E ele dá um sentimento muito bom, assim. Ele é um conto que ele é muito agradável de ler, ele flui muito bem. Achei um destaque, nossa, muito bem escrito. E eu preciso mencionar uma coisa, eu tava esquecendo, Jesus. Eu já participei de um concurso em que eu precisava escrever um conto sobre futebol. Eu escrevi um conto que era sobre um casal de velhinhos que o neto... como é que era? A família tinha um VHS que eles sempre assistiam de novo de um jogo em que um time tinha perdido e era um jogo muito... Tipo, o time jogou muito bem, mas mesmo assim perdeu no final. E que o avô meio que assistia esse VHS sempre esperando que no final o time vencesse. E aí a avó morre, e no que ela morre, o avô vai reassistir aquele VHS de novo, com muita saudade dela. Acho que eles sempre reassistiam juntos, mesmo que ela não gostasse de futebol. E aí, dessa vez, o time ganha e a avó tá lá no meio da torcida. Agora, lembrando desse conto, eu gosto da ideia dele, eu acho muito fofo, assim. Mas não ganhei o concurso, não fui finalista nem nada do tipo. E eu tenho vontade de reescrever ele, agora deu vontade. Eu adorei contar ele, pareceu uma ideia muito melhor do que eu lembrando assim no passado que, sei lá, a gente foca nas coisas ruins às vezes, mas eu gostei de relembrar dele. Enfim, próximo conto seria o Retorno. Gente, achei uma proposta muito desafiadora e uma proposta que deu muito certo, que é o seguinte. Morre uma pessoa e a gente vai ter o ponto de vista do fantasma dessa pessoa. Vai ser um tipo de fantasma igual os fantasmas no Atos Humanos, em um capítulo do Atos Humanos, livro que eu já comentei aqui no canal com a Paty, minha amiga. E esse fantasma, então, ele não vai ter contato com outros fantasmas. E nisso ele vai acompanhar o corpo dele, o que vai acontecendo com o corpo dele, sem entender muito bem o que é esse pós-vida, assim. Ele morre numa festa, ele morre de um ataque cardíaco numa festa e vai ser transportado para um necrotério, sei lá, vão fazer uma... Ah, eu esqueci o nome do trem. Não é biópsia, autópsia, uma autópsia, né? E aí, o conto meio que vai... É legal acompanhar esse processo até que o corpo desse cara é sequestrado por gente do necrotério para ser alugado por uma noite por um artista famoso que é necrófilo. Eu achei essa ideia muito boa, assim, um artista famoso que gosta de, tipo, ter relações de cunho sexual, não tem penetração no caso, mas assim, mas que vai exercer necrofilia ali e o fantasma vai estar assistindo isso. E o que eu achei mais interessante no conto foi que o Bolanho ele deu o passo seguinte. Ele não falou, essa ideia já por si só já tá suficiente, isso já tipo, desafiador o suficiente, isso já acaba aqui. Não, ele vai e faz com que o fantasma converse com o cara que abusou do corpo dele. E é muito legal. Eu achei assim, esse eu achei genial. Eu preciso falar assim, genial. Achei, nossa, bom demais. Achei, no arrepio. Achei muito inteligente a ideia do fantasma conversar. E o fantasma precisa convencer o cara de que ele realmente é um fantasma, que não é uma câmera que tá ali, que não é um microfone, que realmente existe um fantasma ali com ele. Eu achei muito bom. O final também, muito legal. Nossa, esse deu gosto de ler. Nossa, achei muito bom. Eu acho que é o que eu mais gostei do livro todo. Apesar também do último conto que eu vou comentar, o último conto do livro que eu tô comentando, que é Prefiguração de La Loucura, que eu achei uma ideia também muito boa, que é sobre um estúdio independente de filme pornô, que quem vai narrar é o filho de uma das atrizes pornô, que vivia na casa, assim, convivia, né, com as pessoas ali
na casa em que eram gravados os filmes. E assim, o carinho que tem nesse conto é fora do normal. Eu achei, dá um calor no coração, assim. E é uma coisa muito inesperada, eu acho. É um tipo de sentimento que você não espera desse tipo de conto. Eu achei, como é que fala? A escolha do ponto de vista muito boa. E assim, achei uma gracinha. Acho que a descrição dos filmes que eram criados, das cenas que eram feitas ali pelo dono do estúdio, que era um alemão, assim, meio doido. E toda a ideia do que precisava pagar pra polícia, sei lá, todas as propinas que eram envolvidas também, achei muito, muito legal, assim, achei muito divertido de ler também. E deu um gosto de ler também. Acho que os três que eu comentei aqui, os destaques muito positivos, os três deram um gosto bom na boca, deram um gosto de ler. E agora eu vou concluir o vídeo, porque já falei super bem do que precisava ser comentado. Vamos lá. Bolanho atendeu às minhas expectativas, eu realmente achei que ele escreveu muito bem, eu realmente achei que ele teve ideias inovadoras, assim, tinha coisa muito boa, foi muito bom ler o livro no geral, apesar dos momentos insossos. E assim, quando ele quer ser chato, ele consegue. Eu acho que essa é a lição que eu tô levando. Mas quando ele quer ser bom, assim, quando ele realmente investe num negócio que vale a pena, ele entrega. Eu tenho que deitar pro Bolanho. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui, quem tá aqui comigo. Muito obrigado por acompanhar o canal. E até quinta que vem com mais um livro. Um abraço e um beijo pra vocês. Até mais.